Polêmica aqui, turma, porque para falar sobre a tentativa de entrega de uma réplica de um feto em forma de protesto e também sobre a reação que o próprio ministro dos Direitos Humanos teve ontem no Congresso Nacional, a gente recebe aqui com exclusividade o senador Eduardo Girão para comentar um pouco sobre essa situação toda conosco. Senador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, o senhor me escuta? Bom dia, me escuto muito bem, a honra e a alegria é minha de estar podendo participar do Morning Show e estou aqui pronto para a gente dialogar sobre aquele episódio de ontem. Senador, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui a gente recebe vários políticos de vários pensamentos e a gente sempre busca estabelecer uma certa criticidade em relação a isso. Antes de começar o programa, a gente estava até tentando emitir uma opinião nossa aqui sobre esse seu ato. Eu quero uma avaliação sua, se você se arrepende de ter feito, se você faria novamente ele e se de alguma forma ele não foi apenas para obter visualizações nas redes sociais. Paulo, quem conhece um pouco o nosso trabalho, eu estou há 4 anos e 2 meses no Senado Federal e antes mesmo de entrar na política, eu sempre andei com essa réplica que eu quero apresentar para vocês ontem, que eu tentei entregar como um parlamentar que defende essa causa antes de sonhar em ser político, que eu já entreguei para várias autoridades, cidadãos comuns, ministros do STF, parlamentares, e nunca aconteceu o que a gente viu ontem, né? O que eu não quero fazer julgamento, mas as imagens, inclusive, foi só editado o que o ministro falou, mas depois eu tive a oportunidade de fala, o que vocês estão me dando a oportunidade aqui. O objetivo jamais foi ofendê-lo, né? Isso é um símbolo internacional pró-vida, né? A maioria da população brasileira é contra o aborto e o objetivo ali foi, nas perguntas que eu fiz, foi mostrar que estava existindo uma incoerência muito grande no governo Lula, né, extremamente contraditório, porque vocês lembram, meses atrás, o presidente na campanha, o candidato na época, dizendo que era contra o aborto, que inclusive fez carta aos cristãos do Brasil dizendo que ia respeitar a vida em todas as suas fases. E o governo dele está fazendo outra coisa completamente diferente, né? Que é atuar para a legalização do aborto. Quando ele retira, o governo Lula, o Brasil, de um consenso internacional de Genebra, cujo objetivo é ratificar, né, a legislação pró-vida. Quando o governo Lula simplesmente revoga uma portaria do Ministério da Saúde e o ministro de Direitos Humanos, o Ministério, ficou calado, que é aquela portaria que faz com que a mulher, para as autoridades policiais denunciarem e prenderem o estuprador, precisava fazer um boletim de ocorrência com essa violência hedionda, que é o estupro. Mas não, o governo passa a mão, no meu modo de entender, em cabeça de criminoso, e eles vão poder atuar, vão poder continuar fazendo, muitas vezes, dentro de casa, a violência, a agressão à mulher. Então, ontem, a reação do ministro me pegou de surpresa, confesso para você, foi desproporcional, né? E ali, pelos argumentos dele, inclusive usando a filha, né, que está por nascer, ficou um pouco estranho, porque ele deve ter visto esse bebezinho aqui na ultrassom, né, que aqui tem o fígado formado, os rins, né? 11 semanas de gestação para 12, e é o período que querem legalizar o aborto. E o PT é favorável a isso, mesmo o presidente tendo dito o contrário na época da campanha. Mas a hipocrisia
ficou ali revelada com o governo abortista que nós temos. Gente, são 11h14 da manhã desta sexta-feira. Nós estamos recebendo aqui no Morning Show com exclusividade o senador Eduardo Girão, que ontem protagonizou uma cena que viralizou nas redes sociais, justamente tentando entregar um presente ao ministro do governo Lula, Silvio Almeida, que é uma réplica de um feto. A discussão ali, obviamente, girava em torno do aborto e o senador está tendo a oportunidade aqui de falar. Quero deixar registrado aqui que, caso o ministro Silvio Almeida também queira falar, as portas do programa estão abertas e a gente vai receber com todo o profissionalismo possível para buscar entender os dois lados. Mano Ferreira, em seguida Antônia Fontinelli. Senador, bom dia, obrigado pela entrevista aqui no Morning Show. Senador, eu respeito muito o debate sobre aborto, eu acho que é um tema muito complexo, muito sensível na sociedade brasileira. Acho que tem várias nuances nessa questão da mulher que sofreu um estupro, que está num momento muito vulnerável, que, enfim, que é uma discussão muito válida de como acolher essa mulher e como conduzir a situação. Eu acho que tem um debate muito importante para ser feito nesse sentido. Mas me preocupa quando, no lugar de fazer esse debate, a gente vê o Congresso Nacional, muitas vezes, se perder nessa performance, nesse tipo de ato performativo que acaba desviando o foco do debate sério que devia ser feito. E aí, ao ver a cena do senhor com o ministro Silvio, eu me lembrei imediatamente da cena do seu colega senador Cid Gomes com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entregando um bonezinho. Esse tipo de performance não apequena o papel do Senado, que deveria debater política pública a sério, no lugar de ficar fazendo show? Totalmente diferente. Olha, eu respeito a sua opinião, mas discordo profundamente. Esse foi o argumento usado pelo ministro naquela recusa, inclusive me ofendendo. O objetivo, inclusive, eu pedi desculpa, porque não foi essa a proposta. Se uma vida for salva, mano, com toda essa polêmica que aconteceu, se uma mulher for poupada de sofrimento, porque você sabe que o aborto são pesquisas internacionais, né, da British Psychiatric, que mostra, por exemplo, que você tem uma mulher que faz aborto em relação à mulher que não faz, tem uma propensão muito maior a desenvolver problemas com síndrome do pânico, depressão, envolvimento com álcool e drogas e suicídio, que é a pandemia do momento que a gente vive. Esse assunto não é um assunto que a gente possa ficar na área ideológica. A ciência está em favor da vida. E o que eu fui mostrar ali, inclusive a minha fala foi cortada, né, pelo recorte que foi feito por grande parte da mídia, foi exatamente a questão científica do assunto. Como é que o Ministério dos Direitos Humanos tem uma proposta que não respeita os direitos humanos? Qual é o direito humano principal que nós temos? É o direito à vida. Todas as pesquisas de opinião, aí você vai Datafolha, o que você quiser, mostra que cada vez mais o brasileiro é a favor da vida, tem mais consciência com relação à violência que é o aborto. E ontem o ministro, ele não foi um ministro de Estado, ele tem todo o direito, como pessoa, o Silvio Almeida, de não receber na verdade, um símbolo mundial da maior parcela da população que eu quis entregar. Tudo bem, mas ele ali estava convidado pelo Senado Federal, né? E era ministro, e é um ministro de Estado que tem que respeitar as divergências. No meu ponto de vista, e respeito quem pensa diferente, o que aconteceu ontem foi uma intolerância muito grande e uma hipocrisia, né? Ô, senador, a Janja está meio brava com o senhor, viu? Disse que o senhor, inclusive, é o símbolo da mediocridade brasileira. Para você ver, né? Para você ver como está ficando claro a situação que a gente vê de muita gente. E é importante esse debate porque mostra a máscara. O marido dela estava na campanha defendendo a vida, dizendo que era contra o aborto, que o seu governo respeitaria a vida. Tudo o que o governo Lula está fazendo é contra, é a favor do aborto. Então isso está ficando claro que o povo brasileiro foi enganado
com relação a essa questão, né? E outras também, que a gente está vendo no Congresso aí. A Antônia Fontinelli vai te fazer a próxima pergunta. Aliás, bom dia, senador. Bom dia, senador. Gente, ontem, coincidentemente, antes de surgir essa polêmica na imprensa, nós havíamos combinado na lata de segunda-feira. E em seguida aconteceu esse episódio, ao meu ver, grosseiro, desagradável. Quem conhece o senador Girão, inclusive eu procurei tanto ontem, senador, o feto, porque eu tenho um, o senador já me presenteou com um. Quem conhece o senador, quem já esteve com ele e com a ministra Damares, sabe que eles andam com esses para presentear a gente. Eu não me senti, hipótese alguma, ofendida, mesmo que eu fosse a favor do aborto, né? E nas circunstâncias que essa turma prega. Então, assim, não achei grosseria, ele faz isso com todo mundo, ele entrega para todo mundo, e eu vi uma grosseria tremenda desse ministro, ele foi grosseiro, desagradável, ele poderia perfeitamente, né, até em nome do cargo dele, receber, né, o bonequinho, e em seguida ele poderia ter dito, reproduzido o que ele falou ontem, em nome da minha filha, eu conheço exatamente o seu movimento e tal, mas não, o que a gente percebe é o tempo inteiro uma necessidade de lacrar, tanto é que aquela turma levantou e aplaudiu. Então, e o senador, de uma gentileza, quem conhece o Girão sabe que ele é generoso, que ele é doce, que ele é um homem espírita, e que em seguida ele veio e se desculpou, como se ele estivesse fazendo algo errado, sabe? É muito ruim a gente ver isso. E a turma aplaudindo, e em seguida vem uma primeira-dama dizer que o ministro foi gigante. Foi gigante aonde, Janja? Foi gigante em ser grosseiro com um senador? Você me desculpa, primeira-dama, mas você é um desserviço para esse país. Por favor, senador. Olha, Antônia Fontinelli, obrigado pelas considerações, né? Eu acredito que nada acontece por acaso na vida da gente, tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, tem uma razão de ser o que aconteceu ontem. Eu te falei, eu entreguei para o ministro Cássio Nunes Marques durante a sabatina, e ele recebeu, mesmo eu fazendo ali uma sabatina firme com relação a esse e outros temas. Então, assim, eu acredito que receber críticas faz parte, recebo as críticas, né? A agressão é um pouco diferente, né? Você vê principalmente de pessoas que estão usando o dinheiro público aí como a primeira-dama, em sofás caríssimos, camas caríssimas, enquanto prega outra coisa, o social. Esse governo está indo por um caminho de acabar com a lei das estatais, aí de flexibilizar para colocar companheirada, com dinheiro nosso, isso é um desrespeito, sim, né? E tantas outras medidas que a gente está vendo, esses devaneios destruindo o país, sendo leniente com invasões, e isso aí, o país está indo para uma situação delicada. Mas essa é a ponta do iceberg, né? Esse bebezinho que incomoda tanto quando a gente mostra é um bebê uma réplica de plástico, né? Que alguns têm com gesso também. Eu repito, é o símbolo mundial, isso materializa a causa pró-vida, que as pessoas têm consciência hoje com base na ciência, né? Então, ontem foi um desrespeito à ciência, daqueles que dizem defender a ciência, foi um desrespeito aos direitos humanos, daqueles que se dizem defender, e um desrespeito às religiões do Brasil, porque aqui está junto as causas, as igrejas evangélicas, os católicos, os espíritas, diferentes manifestações religiosas defendem a vida desde a concepção. Vamos acelerar por aqui. Pavanato, em seguida o Fê. Eu não vou fazer pergunta nenhuma, eu vim apenas parabenizar o meu amigo, né, o senador Eduardo Girão, pelo belíssimo trabalho que ele tem feito e comentar a respeito do que o Silvio Almeida fez. Eu acho que é um absurdo, senador, um ministro que deveria defender os direitos humanos e desdefender os direitos humanos, atentar
contra os próprios direitos humanos, porque o aborto é a violência do mais forte contra o mais fraco. É aqueles que podem se defender contra aqueles que não podem se defender. E não existe direito humano mais fundamental do que a vida, como o senhor mesmo disse. Então é ridículo um governo colocar no ministério que deveria preservar a vida, que deveria lutar pela vida, alguém que é contra a vida. E o Silvio Almeida é aquele tipo de pessoa que tem um discursinho manso, que parece moderado, mas que passa pano pro genocídio moderno, que é o aborto. Aqui do meu lado eu tenho o Mano Ferreira também, que é um cara que diz que é liberal, que defende os direitos humanos. Tenho também aqui o fetinho do senador Eduardo Girão e vou dar aqui pro Mano também, se você aceita. Obrigado. Eu acho que na TV cabe melhor do que no Congresso. Porque a defesa da vida é a coisa mais importante que nós temos. Não é admissível que a gente continue aceitando esse tipo de discurso leniente com um crime, porque é um crime. É como se fosse um homicídio. Não é porque o estágio de desenvolvimento de uma pessoa ele é anterior que ela tem menos valor. As vidas importam e têm o mesmo nível de valor. O que o Silvio Almeida faz quando ele recusa o seu presente, senador Eduardo Girão, é dizer que algumas vidas importam mais do que as outras. É dizer que aqueles que estão em estágio de desenvolvimento anterior têm menos valor e não são protegidos pelo Estado. Só que, ao mesmo tempo, nós temos tratados internacionais, nós temos até mesmo legislações que protegem o nascituro. Então, qual o problema do senador, do ministro, em receber um presente tão simples e singelo, de uma figura tão educada quanto o senhor? Eu queria saber, senador, é possível alguém dizer que defende os direitos humanos e, ao mesmo tempo, ser contra a vida e, ao mesmo tempo, recusar um presente tão simples? Como justificar essa hipocrisia, senador? Não tem como. Olha, em primeiro lugar, Pavanato, muito obrigado pelas suas palavras. Eu quero dizer o seguinte, a palavra-chave é compaixão. Né? A gente precisa levar, às vezes recebe pedras. O Congresso Nacional é para isso, é para a gente discutir. E essa é a materialização de uma causa que para muitos é abstrata, mas está aqui a realidade. Se alguém entrar, Deus me livre, nesse estúdio que vocês estão bonitos, que eu estou assistindo aqui, e quiser tirar a vida de vocês com uma arma, por exemplo, a gente pode se defender. Eu aqui também, onde eu estou em Fortaleza, vocês em São Paulo, a gente pode correr, pode brigar. Quem tem arma vai, reage. Agora, essa criança, ela não tem defesa. A voz dela somos nós, para fazer leis que protejam a vida. E esse Ministério dos Direitos Humanos do governo Lula, vamos combinar, né? Ele faz todos os direitos humanos às avessas. Ele defende ditadura. Você vê o alinhamento desse governo com Daniel Ortega, que a gente criticava durante a campanha, mas foi proibido pelo TSE de falar sobre isso. É Cuba, é dinheiro para a Venezuela que querem mandar. Tudo isso é um alinhamento ideológico de quem se diz defender os direitos humanos. E outra coisa, eles defendem a descriminalização das drogas também, que é um atentado contra a vida, contra famílias que sofrem com problemas de drogas que destroem, devastam toda a célula. Muito bem. Senador, a gente está com o tempo super apertado por aqui. Deixa eu te agradecer pela sua participação ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, deixar as portas, obviamente, abertas e, mais uma vez, reiterar, se caso o ministro quiser conversar com a gente está com a porta aberta aqui para que a gente possa fazer um debate de altíssima qualidade para o nosso público. Muito obrigado, viu, senador? Muito obrigado, um abraço em todos vocês, parabéns pelo trabalho independente. E só para concluir, numa frase, a vida começa na concepção. Com 18 dias da fecundação, já existe o coração batendo no ventre materno. Muita paz para vocês. Muito obrigado. Obrigado, senador.